Quando a gente olha para um prédio, um arranha-céu, a gente vê o vidro, o aço, o design, mas raramente paramos para pensar no que impede aquilo tudo de vir abaixo, né? Pois é, escondido ali, por baixo de tudo, existe um verdadeiro esqueleto invisível que desafia a gravidade todo santo dia. E hoje vamos mergulhar fundo para desvendar os segredos de engenharia que mantêm as nossas cidades em pé. Então, a pergunta principal é essa: o que de fato sustenta um edifício moderno? A resposta está bem aí, nessa imagem, nessa rede complexa de pilares, vigas e lajes. Nosso objetivo aqui é entender como esses elementos todos trabalham juntos, em harmonia, para criar estruturas que parecem até desafiar as leis da física. E o grande herói dessa história toda é o concreto armado. Pensa nele como uma dupla perfeita, uma aliança poderosa. De um lado, você tem o concreto, que aguenta uma força de compressão, de esmagamento que é absurda. Mas, se você tentar esticar o concreto, ele quebra fácil. E é exatamente aí, nesse ponto fraco, que o parceiro dele, o aço, entra em ação. Essas barras de aço, que a gente chama de vergalhão, funcionam como se fosse uma espinha dorsal dentro do concreto. Elas que aguentam as forças de tração, ou seja, o esticamento, bem onde o concreto iria falhar. Essa parceria, essa sinergia que permite que a gente construa vãos gigantescos e prédios altíssimos. Agora, para projetar uma estrutura segura, não adianta só ir analisando peça por peça. O ponto de partida tem que ser sempre uma visão do todo, uma visão panorâmica, o que a engenharia chama de análise global. É que a estrutura de um prédio não é uma coisa isolada, sabe? Ela é o esqueleto de um organismo muito complexo. Ela precisa conversar e se integrar perfeitamente com a parte elétrica, com a hidráulica e até com o design da fachada. Cada decisão que se toma em uma área acaba impactando todas as outras. A engenharia, então, trabalha com duas lentes, digamos assim. Primeiro, a visão global, que trata o edifício como um corpo só, analisando como ele se comporta com a ação do vento, com o peso total. Só depois de entender o todo é que vem a visão local, que é o momento de calcular o tamanho de cada viga, cada pilar, individualmente. É sempre uma abordagem do macro para o micro. E ignorar essa visão global? Bom, isso pode ser catastrófico. Sem analisar o sistema como um conjunto, a estrutura pode começar a se deformar de maneiras que não foram previstas, criando pontos de fraqueza que ameaçam a segurança do prédio inteiro. A segurança sempre começa com essa perspectiva mais ampla. Certo. Com essa ideia da visão global em mente, agora sim a gente pode dar um zoom e olhar de perto para os blocos de construção essenciais que formam esse esqueleto, as lajes e as vigas. O ponto de partida de qualquer andar são as lajes. De forma bem simples, são aquelas placas horizontais enormes que viram o piso de um apartamento ou o teto de um escritório. Elas são a plataforma em cima da qual todo o resto vai ser construído. As lajes, por sua vez, distribuem todo o peso delas e o peso de tudo que está em cima para as vigas. As vigas são essas linhas de força na horizontal que coletam toda essa carga e a direcionam de forma segura para os pontos de apoio na vertical, que são os pilares. Olha só, aqui a gente vê essa dinâmica em ação. As superfícies planas, que são as lajes, transferindo o peso delas para as vigas de suporte. E juntas, elas formam essa malha estrutural que define o esqueleto de cada andar do edifício. É claro que a engenharia tem várias soluções para cada caso. Existem as lajes maciças, que são placas sólidas de concreto e são ideais para vãos menores. E existem também as lajes nervuradas, que têm um design mais inteligente, com umas costelas que as deixam mais leves e capazes de vencer vãos bem maiores, distribuindo o peso de um jeito muito mais eficiente. Mas projetar não é só um Lego de empilhar esses elementos. A verdadeira maestria da engenharia está em conseguir antecipar umas forças mais sutis, alguns efeitos que não são nada óbvios à primeira vista. E isso nos leva a um quebra-cabeça bem fascinante. Pensa comigo, e se a pequena deformação de um pilar, por causa do peso sobre ele, acabar criando uma nova força que o deforma ainda mais? Como é que se calcula um efeito que se retroalimenta? Esse fenômeno tem nome, são os efeitos de segunda ordem. Para ficar mais fácil de entender, imagina tentar equilibrar um cabo de vassoura na ponta do dedo. Se ele inclina só um pouquinho, o próprio peso dele já o faz inclinar ainda mais, certo? Com um prédio acontece a mesma coisa, só que em outra escala. Uma pequena deformação pode criar novas forças que amplificam essa mesma deformação. Os engenheiros precisam calcular esse efeito cascata para garantir a estabilidade. Ok, com tantos princípios e efeitos complexos em jogo, como é possível garantir que toda e qualquer construção seja segura? A resposta está na padronização, no poder das normas técnicas.
Normas, como a ABNT-NBR 6118, funcionam como um grande manual de boas práticas que foi consolidado com base em décadas de ciência e experiência. Elas trazem os métodos de cálculo, os critérios de segurança, tudo para garantir que todos os projetos partam de uma base de conhecimento que seja comum e, principalmente, confiável. Uma tabela como essa pode até parecer meio intimidadora, mas ela representa o coração da engenharia de precisão. Cada número desses é um coeficiente cuidadosamente calculado e testado que os engenheiros usam para dimensionar uma viga com a máxima segurança. É esse nível de detalhe, exigido pelas normas, que separa o achismo da ciência e garante que as estruturas fiquem de pé. No final das contas, a grande lição é bem clara. Um edifício de sucesso não se resume a cálculos e materiais. É sobre integração. Como a citação aqui destaca, o bom desempenho é resultado de um trabalho em equipe contínuo, que vai desde o planejamento inicial até a manutenção, décadas e décadas depois da construção. O que nos leva a uma pergunta final. Por mais de um século, o concreto armado tem sido o rei. Mas e agora? Com a chegada de novos materiais, da impressão 3D, do design feito por inteligência artificial, parece que a gente está na porta de uma nova era. A questão que fica no ar é: como serão os esqueletos invisíveis das cidades do futuro? Bom, a resposta para isso está sendo construída agora mesmo.